Boa noite, meu povo! O Gazeta Esportiva está no ar neste dia 22/2/2022, que é um palíndromo. Me explica, Alfine, o que é o palíndromo? É porque de frente para trás é a mesma coisa que de trás para frente, e ele diz que de cima para baixo, de baixo para cima também. E isso faz com que se abra um portal mágico de amor e prosperidade. Não é isso, Fini, que você falou para mim? Ele falou que tem um portal aberto e que só coisas boas virão, graças a Deus. Que bom! Agora o próximo só daqui 2000 anos. Então vamos abrir o portal e a nave vai decolar. Você sabe o que eu tô falando, não é? O Pacheco tá aí? Pacheco, solta a nave, que no dia do palíndromo tem que ter a nave. Vamos lá, decolando! Muito bem. Celso impassível, né? O Celso, ou toca a música da nave, toca qualquer coisa, ele é a mesma coisa. Parece que não ouve nada, ó. Verdade. E a bancada hoje é com essa super dupla. Do meu lado direito e do seu lado esquerdo. Ah, bom. Você fala do meu lado direito, aparece você apontando para a esquerda. É, mas eu tô esperta aqui. É ele que não se contém. Celso Cardoso! Celso Cardoso, Cardoso Celso, Celso Cardoso, Cardoso Celso, Celso Cardoso, Cardoso Celso. Esse é o aquecimento. Essa é a parte legal. Ai, gente, a música é boa. E ele, que tá aqui mais feliz, sempre alegre, sempre feliz, muito contente, nosso querido Chico Lang! É um mito, e o mito é nosso. Não adianta elogiar, não. Todo mundo elogiando o Chicão, é Milton Neves, é o Neto, mas ele é nosso. Esses são meus amigos, não tem Os nada. amores, aliás, um beijo pro estupendo, magnífico Neto, que eu amo de paixão. E pro Milton. Olha, o dia hoje está movimentado, né? Então vamos agora trabalhar. O dia tá... Coisa da cheia aqui hoje. Então vamos lá, vamos focar no trabalho agora, vamos fazer agora a parte séria daqui pra frente. Com a busca do Corinthians pelo novo treinador. Parece que agora vai, viu, Chico? Parece que sim. Parece que vai. Vai pro brejo ou vai pro caminho da luz? Pra onde a gente não sabe que vai. Mas Saber se vai tomar chapéu de ninguém de novo. Vamos esperar que não tome chapéu e segundo que esse cara venha, vai custar uma nota pro Corinthians, que ele venha e resolva. Aliás, Fini, você mudou a enquete de última hora? Bom, vamos ver. Mudou de última hora, ainda bem. Já o São Paulo segue em preparação, sabe para quê? Para a estreia na Copa do Brasil e com reforço na área. O Palmeiras tem desfalques para a Recopa Sul-Americana, mas não fique triste, torcedor alviverde, porque temos um presente para você. Nós vamos colocar no ar uma entrevista, sabe com quem, Chico? Com quem? Com a joia Hendrick, entrevista exclusiva hoje aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? E hoje quero mandar um beijo, sabe pra quem? Pra Luma, que trabalha com a gente lá no comando da nave, Luma operando o TP, que sem a Luma não sei o que eu falo tudo errado aqui. Luma, um beijo grande pra você, muita saúde, muita felicidade, depois sobe aqui pra me dar um abraço um dia desses, tá bom? A gente põe a máscara e se dá um abraço, que eu não te conheço pessoalmente, só de corredor. A gente volta rapidinho. Felicidades, Luma. Traz um pedaço do bolo também, tá bom? Fique de olhos agora. Quando você fala assim, se lembra Tatá. Fique de olho nessas dicas, Celso Cardoso. Bom, a gente está de volta, nem deu tempo, né, de vocês sentirem saudades. Parece que finalmente o Corinthians está perto de anunciar um novo técnico. E o Jonas Campos vai chegar daqui a pouquinho com todas as informações sobre o acerto próximo com o português Vitor Pereira. Mas já vamos com a nossa enquete. Vitor Pereira é o nome ideal para comandar o Corinthians? Yes or no? Vote lá no site gazetesportiva.com que eu quero saber muito a sua opinião. Pode usar o QR Code que aparece aí e pode mandar o WhatsApp também. Gente, cadê o WhatsApp da galera? 99479-1633. 99479-1633. Fala a tua opinião se o Vitor Pereira vai dar certo no Corinthians e você pode ganhar a caneca, tá bom? Celso, o que você acha? Você gosta desse nome? Bom, dentro daquilo que o Corinthians estava buscando no mercado, é um bom nome. É um cara que venceu no exterior, foi campeão já pelo Porto, no Fenerbahçe ele não foi tão bem. Foi na Grécia. Na Grécia ele foi campeão.
Enfim, ele chega, por exemplo, ao Corinthians mais qualificado do que era o Abel. E do que o Luiz Castro também, né? Também, do que era o Abel quando foi contratado pelo Palmeiras. Então, seguindo essa linha de um treinador europeu que chega com condições e credibilidade diante de um elenco, digamos assim, gabaritado como é do Corinthians, é um bom nome, sim. Você gostou, Chico Lang? Não gostei. Não? Não. Eu acho que o Corinthians não precisava de um técnico português. Sou contra essa ideia do presidente tirano do Ilho Monteiro Alves. Eu acho que ele impôs de cima para baixo. O maior erro de todos talvez tenha sido manter o Silvinho 8 meses no comando técnico. Afundou o time, né? E agora ele busca uma solução rápida para a bobagem que ele fez. E a solução rápida que ele encontrou foi trazer esse cara que vai custar uma nota para o Corinthians, vai vir com comissão técnica e tudo mais, enfim. É uma aposta muito alta, né? E eu acho que o Corinthians não está à altura financeira de bancar isso. Era muito mais fácil colocar um treinador brasileiro no lugar e estava resolvido o problema do Corinthians. O Corinthians está assim com muita ambição e pouca solução prática. E eu não gosto de gente ambiciosa. Bom, deixa eu muito rapidamente, né, que eu falei do X, deixa eu falar mais. Foi campeão na Grécia, foi campeão no Porto, bicampeão com o Porto. Então, são 8 títulos na carreira. Então, é um técnico que vem, pelo menos, com uma experiência títulos vencedora. Expressivos. Sim, claro. Não da Série C, da Série... Não, né? títulos expressivos. Maurício Ramalho, quando assumiu o São Paulo, ele tinha sido campeão na China, tinha sido campeão no Náutico, tinha sido campeão em uma pancada de lugares. E aí ele assumiu o São Paulo. Então, sabe, eu acho assim que esse negócio de ganhar títulos também é muito relativo, né? Eu acho que depende. O Corinthians é um clube peculiar. Ele vai dar certo no Corinthians? Essa é a pergunta. Pessoal, antes da gente seguir com o programa, a gente tem uma notícia triste. O Daniel Assaf Rodrigues de Arruda, que é filho do técnico do São Caetano, o ex-jogador Axel, morreu hoje em Santos. Ele tinha 14 anos de idade e era atleta das categorias de base do clube do ABC. O Daniel estava internado há 10 dias por conta de um acidente doméstico, mas infelizmente ele não resistiu. Toda a nossa solidariedade ao Axel, à família e aos amigos. Muito triste. Nossos sentimentos, bom, nem quero imaginar o que seja isso. Chico já passou por isso, perdeu um filho, ainda mais jovem, 14 anos, imagina a dor pela qual deve estar passando o Axel. Então, sinta-se abraçado e todos os nossos sentimentos em relação a essa perda muito, muito, muito dolorosa. É verdade, tem razão. E o Axel é uma pessoa maravilhosa, né? Cara que sempre foi parceiro, sempre compôs grupos, sempre foi agregador, né? Então, coisa, né? Essas coisas acontecem e nem sempre a vida é justa com as pessoas justas. É verdade. Olha, hoje começa a Copa do Brasil, que reúne clubes do país inteiro. Você quer saber tudo sobre o torneio? Então confira essa reportagem do José Paes. 92 times, 8 meses de competição e um só objetivo: a finalíssima lá no longínquo dia 19 de outubro. A 34ª edição da nossa querida Copa do Brasil promete agitar demais a temporada de 2022 do futebol tupiniquim. A competição começou hoje às 4h30 da tarde, com o jogo entre Lagarto do Sergipe e Figueirense lá em Sergipe. Daqui a pouquinho, às 7 horas, a bola rola para o RT e Avaí em Minas Gerais. E às 9h30, o Cascavel recebe a Ponte Preta no Paraná. O primeiro clube grande aqui de São Paulo a entrar em campo pelo torneio é o Santos. Amanhã, o Peixe pega o Salgueiro de Pernambuco fora de casa. Na quinta-feira, o tricolaço do Morumbi inicia a caminhada rumo ao título inédito diante do Campinense na Paraíba. O Bahia e o Remo, campeões da Copa do Nordeste e da Copa Verde, o Botafogo, campeão da Série B, além de todos os brazucas que estão na Libertadores. Toda essa galera aí só entra na Copa do Brasil na terceira fase, quando começam os jogos de ida e volta. Aliás, de acordo com o regulamento da competição, tanto a primeira fase quanto a segunda serão disputadas em partida única. As premiações para quem for avançando na Copa do Brasil passaram por um reajuste bacana para 2022 e o grande vencedor da competição pode embolsar esse ano quase 80 milhões de reais.
Pro bem de todos e pra felicidade de todas as nações do nosso futebol, o torneio mais democrático da República já começou. Muito bem, o que você espera A Copa do da Brasil... Copa do Brasil? Então, a Copa do Brasil, quando foi lançada, em 1989, ela foi lançada sob uma enxurrada de críticas. Porque é um torneio caça-níquel, que blá, 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 aquela conversa toda. E hoje, ela se tornou uma das principais competições do futebol brasileiro. Aliás, E com uma premiação nacionalmente boa, falando, né, também. a segunda mais importante. Você tem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Só que a Copa do Brasil ela tem dois charmes. Um é o fato de conceder ao campeão uma vaga na Libertadores da América. Muita gente já chamou isso de o caminho mais curto e para alguns realmente é o caminho mais curto, porque você começa nas oitavas de final, você faz 8 jogos, beleza, o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Não, e tem que ter toda uma regularidade, né? E a premiação. Boa, hein? A premiação também é fantástica e também acaba trazendo satisfação para aqueles que são amantes do mata-mata. Muitos reclamam que campeonato brasileiro não tem graça. Ainda tem gente que fica aí lamentando que o campeonato brasileiro não tem mata-mata e não tem emoção, aquela ladainha toda, aquele blá 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 que não faz o menor sentido. Pelo menos a Copa do Brasil satisfaz essas pessoas que gostam do mata-mata. Eu sou uma delas, e vocês? E eu também. Bom. Eu prefiro muito mais a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro. E a ladainha toda que ele falou. Exatamente, porque a Copa do Brasil ela é imprevisível, né? Você tem times de terceira divisão, às vezes até de quarta divisão, que pegam times principais assim, e dão uma cacetada. É legal isso aí. Na Europa acontece isso também. Na Espanha tem a Copa do Rei. Na Inglaterra tem a Copa da Inglaterra. Na Inglaterra tem a Copa da Inglaterra. Em Portugal tem outra Copa lá que eu não sei o nome, mas também é parecido. Eu acho legal isso aí. Eu acho que isso dá a chance do pequeno ganhar do grande, sabe? E isso é legal no futebol. Porque é o único esporte em que você não tem favorito nunca. O Asa de Arapiraca foi na Copa do Brasil ou foi? Foi na Copa do Brasil, que tirou o Palmeiras aqui no Parque Antártico. Era Parque Antártico ainda. Você tem um histórico do Santo André campeão, do Paulista de Jundiaí campeão, do Criciúma campeão, campeão, Juventude. É um pouco mais difícil hoje, mas... Então, eu acho legal isso, porque quando você tem só grande ganhando, só grande ganhando, só grande ganhando, porque por causa do poder econômico, por causa da capacidade técnica, times bem montados, né? Aí não tem graça. Eu acho legal quando um pequeno ganha. Quem é o favorito para a Copa do Brasil? Eu acho que vou torcer muito para que seja um time desses aí que ninguém conhece. Porque aí dá uma cutucada nos grandes, né? Celso. Flamengo e Atlético Mineiro. Beleza, aí eu vou no Corinthians, é o favorito para a Copa do Brasil. Enquanto se prepara para a Copa do Brasil, o São Paulo segue também no mercado. Contato direto com o José Paes no CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. Já tem reforço vestindo a camisa tricolor? Pois é, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o nosso querido Gazeta Esportiva. Já é quase oficial, o Andrés Colorado, jogador de 23 anos, colombiano de 1,93 m, vazou a imagem, bota na tela aí pra gente, diretor, vazou a imagem do Andrés Colorado com a camisa do São Paulo, ele que hoje participou, fez ali exames médicos no período da manhã aqui na cidade de São Paulo, bateram uma fotinho ali do Colorado com a camisa tricolor e essa fotinho vazou na web, vazou na internet. Ele que tem tudo para ser o 6º reforço do São Paulo para esta temporada de 2022, um jogador de 1,93 m, repito, um jogador alto que chega para aumentar aí a estatura do elenco do São Paulo, uma coisa que o técnico Rogério Ceni vem pedindo há muito tempo, vem batendo nessa tecla, inclusive em entrevistas coletivas, viu, Michele? O Andrés Colorado que estava lá no Deportivo Cali da Colômbia, um jogador então que chega para compor elenco a princípio, mas que, claro, pode se tornar titular do São Paulo, ele que chega para ser primeiro volante. A gente sabe que o São Paulo tem uma carência nessa posição hoje, o Luan tá machucado, o Pablo Maia vem fazendo ali a função, vem jogando bem, vem agradando, mas é um jogador que chega aí para dar uma cutucada, para dar uma mexida nesse elenco do técnico Rogério Ceni, ele que deve assinar contrato por empréstimo com o São Paulo até o final desta temporada de 2022, com uma opção de compra fixada pelo tricolaço do Morumbi, pelo São Paulo Futebol Clube. Informação que a gente deu primeiro no site gazetesportiva.com, viu, Michele? Em relação ao Igor Gomes,
A gente vinha falando aqui nos últimos dias que o Igor Gomes recebeu uma sondagem lá do Dinamo de Kiev da Ucrânia e essa sondagem só não virou proposta oficial porque o Igor Gomes não quis dar prosseguimento a essa negociação justamente por causa da tensão geopolítica que a gente está tendo lá na região da Ucrânia, da Rússia, uma guerra iminente está se colocando na mesa. Então o Igor Gomes, o staff do jogador, o entorno do atleta, todo mundo conversou bonitinho e entendeu que não era o momento do Igor Gomes se mudar lá para a Ucrânia para defender o Dinamo de Kiev. Nesse momento, o Igor Gomes, que tem contrato com o São Paulo até março de 2023, é um ativo do clube, revelado no CT de Cotia, revelado lá, Made in Cotia, um jogador que o técnico Rogério Ceni gosta muito. A gente lembra que o São Paulo tem aí uma dívida de quase 700 milhões de reais, precisa vender jogadores, precisa vender os seus ativos, mas nesse momento, Igor Gomes permanece sendo atleta do São Paulo Futebol Clube. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais de naming rights no Morumbi, viu, Michele? E teve jogador do São Paulo que foi assaltado, caso de polícia, aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho eu explico tudo. Agora eu volto contigo, Mi. Ô, louco, Zé, naming rights no São Paulo, isso o Chico Lang, né, ele questiona isso verdade. faz muito tempo. E assalto também, ai, como a gente está vivendo nesse país, meu Deus. Pra você ver, Michele, isso é uma consequência, tem que tomar muito cuidado, porque ainda o número de desempregados é grande, né? E isso leva a maioria do povo que não tem condição, que está passando fome, a roubar mesmo, não tem como, né? Agora, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu gosto do name rights no São Paulo, eu sempre defendi isso. Calma que ele vai falar disso daqui a pouco. Primeiro você vai falar do Andrés Colorado. Você gosta desse nome para São Paulo? Olha, pelo que eu ouvi falar, ele é um cara alto, é um cara que joga Forte. de volante. 1,93, Chicão, não é alto, ele é bem alto. É bem alto, né? O Cássio tem 1,95 m, por exemplo, né? Só para ter uma ideia, né, do tamanho do cara. Esse Hugo do Flamengo, acho que passa até o tamanho do Cássio, esse rapaz que joga no gol do Flamengo. Podia ser goleiro, né, o Andrés? Então, mas ele vai, na minha opinião... Na zaga, né? Vai ser aproveitado na zaga. O Celso já acha que vai ser aproveitado de volante. Eu já acho que vai ser aproveitado mais na zaga do que de volante. Ele tem essa versatilidade, porque a concorrência ali para volante ela é complicada. Tem o Luan que está machucado, tem o Pablo que está indo muito bem, eu vejo como uma joia. Menino que já se destacou na Copa São Paulo, de repente ele vestiu a camisa titular de São Paulo e não sentiu peso, não sentiu nada. Jogador de personalidade. Então, eu acho até mais interessante você permitir que um jogador como esse se desenvolva, não limitar o crescimento dele com peças que, sei lá, sabe, que não são nada demais. Quando eu digo nada demais, com todo respeito ao Colorado, mas não é aquele jogador que todo mundo sonha. É uma aposta para compor elenco. Então, eu vejo dessa maneira. Mas tem uma coisa também, né? É bom, deve ser bom no jogo aéreo, né? Porque se ele ficar em pé... Né, e cabecear, ele já está 2 metros acima de qualquer um, né? 1 metro e pouco acima de qualquer um, alguns centímetros acima. Se ele tiver impulsão ainda, então aí Deus me livre. Vai passar quanto a trave, né? Se bem que os maiores cabeceadores do futebol brasileiro eram baixos. O Romário, baixinho. E subiu muito alto, né? O Vaguinho, por exemplo, conseguia subir 1 metro acima do travessão. Tá bom, então agora a gente volta com o José Paes para trazer informações aí sobre o Morumbi de novo. Que novidade é essa sobre a Casa Tricolor, José Paes? E quem que foi assaltado? Pois é, Michele. Primeiro vamos sobre os naming rights aí do estádio Cícero Pompeu de Toledo, do estádio do Morumbi. O nosso amigo diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, está sempre assistindo o jogo com a gente ali no Morumbi, ali na arquibancada do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Ele deu uma entrevista para o nosso querido Jorge Nicola, que já participou aqui do Mesa Redonda, falando justamente sobre essa possibilidade da venda dos naming rights do estádio do Morumbi. Então coloca pra gente na tela aí, diretor, as aspas do Eduardo Toni. Vou ler para vocês aqui rapidinho o que ele disse lá para o nosso querido Jorge Nicola. Olha só, temos 2 negociações. Na nossa última coletiva de imprensa, quando anunciamos a Bitso como nome de um novo setor do estádio, nas redes sociais, criou-se o nome Morumbitsu, Michele, é o trocadilho da torcida tricolor. Isso foi de tamanho impacto para a marca que a Bitso cogitou e nós estamos conversando com eles. Já temos negociações e conversas.
é uma possibilidade. Não vamos mudar o nome por um valor que esteja aquém do que a gente entende que vale, disse aí o Eduardo Toni, então, lá para o nosso parceiro, lá para o Jorge Nicola. Informação em relação ao assalto, aí, ao furto que sofreu um jogador do São Paulo. Foi o Miranda, zagueirão do Tricolor. Ele treinou hoje no período da manhã aqui, mas depois postou lá nas redes sociais que ele teve o celular furtado, alertando a galera aí, ó, se alguém tentar algum golpe com o meu número, algum golpe com o meu telefone, vocês já estejam espertos, porque não sou eu, roubaram o meu telefone, e fez um alerta aí pra galera lá no Instagram, lá nas redes sociais. Miranda, que treinou normalmente hoje pela manhã aqui no CCT da Barra Funda, depois ele foi à delegacia, prestou queixa, fez BO, tá tudo bem com o Miranda, ele só perdeu mesmo aí o celular, viu, Michele? As coisas da cidade grande, né, Michele? Não tem jeito, infelizmente, o Brasil, a gente sabe, passa por um momento difícil já há muito tempo, né, Mi? Então, eu volto contigo aí, beijão pra todo mundo. Ô Zé, vou te fazer uma pergunta, tá? Ele foi roubado, porque roubo é quando alguém vai lá e, ó, mediante violência, tira o celular da mão do outro. Ou com uma arma, né? Ou ele foi furtado, tipo, ele não viu e alguém, de repente, pegou o celular dele, ele nem viu que aconteceu o furto. A princípio, a informação que chega é que foi um furto, viu, Michele? Mas, claro que essa informação pode mudar, até porque o Miranda acabou de prestar depoimento na delegacia. Essa informação, repito, pode mudar, mas a princípio foi furtado, viu, Michele? Você que é advogado conhece bem os termos aí, furto, roubo, mas é exatamente isso, ele foi furtado. Porque o roubo é quando existe violência ou grave ameaça, né? Mediante violência ou grave ameaça. O furto não, o furto você não vê a pessoa te furtando. De repente você tá com o celular aqui atrás, aí tô andando, ó, alguém pegou, foi um furto. Aí quando eu me dou conta, entendeu? É isso. Beleza, Zé, brigadão. Olha, agora eu quero falar com você, homem. Não, vou falar primeiro com você, homem. Com você, homem. Tá certo. Com você, Mas sobre homem, outro não. assunto. Sobre o naming rights. O que vocês acham? Tem que ser uma coisa muito bem estudada. Dinheiro é dinheiro, mas a gente está falando de uma marca, a gente está falando de um nome. Né? De um nome. Então tem que ser feito com muito critério, porque muitas vezes o naming rights, o contrato é de 20, 30 anos, é uma coisa muito Mas é uma coisa longa. a ser explorada, né? Sim, sem dúvida. Por isso até que eu acho que tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela e o custo-benefício tem que ser muito bom. Você falou bem, o do Palmeiras foi por 30 anos, né? Já se passaram... O Corinthians são 20, né? O Corinthians são 20. Mas eu acho que é um desperdício o Morumbi não ter o naming rights. É claro, ó, Neoquímica Arena, pegou. Neoquímica Arena pegou. Lembra que a gente falava que Itaquerão, né? Allianz Parque pegou. Allianz Parque, pegou. Pegou. Então, eu acho que é um absurdo que até hoje o marketing de São Paulo não tenha se tocado disso aí. Então, que se faça mesmo esse name rights. Não pode perder esse dinheiro todo. O dinheiro o São Paulo tem as dívidas, tudo bem, que pague uma parte das dívidas, mas pode fazer melhorias do estádio. Claro, né? Tá precisando, hein? Exatamente. O estádio de São Paulo parece que está sempre em construção, né? Não tem acabamento, né? Você vai lá no Allianz Parque, tem acabamento bonito. No Corinthians, o acabamento até exagerado, mas tem, né? Então, quer dizer, dá prazer de ir no estádio, né? A torcida se sente bem. E eu acho que a torcida de São Paulo merece uma coisa melhor, né? De repente, até dá para cobrir alguns setores, né? Fazer um negócio diferente. Né? Já pensou cobrir todo o estádio? Sempre sou favorável a naming rights. E achei um absurdo que eu não vi até hoje, não tenha se incomodado com isso. Eu também acho. Acho que hoje em dia, gente, é uma realidade. Não podemos deixar... A Copa do Brasil não é o único torneio que começa hoje, meu povo. Chegou a hora também da Libertadores. A bola rola na competição, que é uma verdadeira paixão do torcedor brasileiro. Fica de olho na reportagem do Silvestre. À vista, torcida brasileira. E olha que estamos dominando as últimas edições da competição mais importante do nosso continente. Flamengo campeoníssimo em 2019. E o que falar do Palmeiras, bicampeão 2020/21. Que beleza pura. Corram atrás, hermanitos. Representando o Brasa nesse ano, Fluminense e América de Minas, que vão disputar a pré-liberta, aquela fase inicial no formato mata-mata.
Já o Palmeiras, atual detentor do título, além de Atlético Mineiro, Flamengo, Fortaleza, Corinthians, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino entram direitinho na fase de grupos que vai começar em abril. Uma longa jornada de muita rivalidade interna, caseira e também, é claro, rivalidade na vizinhança sul-americana em busca da glória eterna. A grande decisão segue rolando em jogo único, em campo neutro. Dessa vez em Guayaquil, no Equador, no finzinho do mês de outubro. Será que teremos de novo final brazuca na Libertadores? E aí? Libertadores é o sonho de qualquer clube brasileiro hoje. Acho que a disputa neste ano ela vai ser mais equilibrada. Sabe quem eu acho que vai mais ganhar? Intensa. Quem? Corinthians. É um dos candidatos. Você tem um Flamengo, você tem um Palmeiras, você tem um Atlético Mineiro. Vai dar Corinthians. Você tem um Fluminense que se reforçou, que estreia hoje, que jogando fora de casa. Portanto... É a pré-Libertadores que você não gosta que chame pré-Libertadores, mas... Porque para mim é Libertadores. É fase preliminar, primeira fase. É que quando você fala assim, pré-Libertadores, parece que não faz parte da Libertadores. Não, é a primeira fase eliminatória. Você já já é pode Libertadores. Paciência. É um tipo de isso. repescagem, né? Sei lá. Olha, vamos falar do que interessa. Libertadores. Vamos falar agora do que interessa. Não que Libertadores não interessa, mas eu tô até suando, porque os bastidores do Corinthians estão fervendo na busca pelo novo treinador. A gente segue então para o Parque São Jorge com o meu amado Jonas Campos. Jonas, a novela tá perto do fim? Acho que agora sim, viu, Michele? Finalmente, boa noite para você, para o Celso, para o Chico, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. A informação de momento é a seguinte: falta só caneta no papel, assinatura, mas a princípio tudo certo entre Corinthians e o técnico português Vitor Pereira. Deve ser o treinador do Corinthians, contrato de 2 anos até o fim de 2023. E tudo certo, tudo muito bem encaminhado, mas claro, falta a assinatura. Vocês devem estar se perguntando, mas o Corinthians já não fez um primeiro contato pelo Vitor Pereira e ele acabou recuando? Sim, é verdade, isso aconteceu. O Vitor Pereira, inclusive, era uma das prioridades, né, da diretoria corintiana, que fez contato com o treinador, mas ele acabou recuando por problemas particulares. A sogra dele enfrentava problemas de saúde, ele não podia sair de Portugal, então naquele momento acabou recusando, né? Acabou não avançando aí nas negociações e nas conversas com o Corinthians. O próprio empresário do Vitor Pereira, Kia Jorabichian, velho conhecido aqui do Corinthians dos tempos de MSI, na ocasião chegou a dizer que a negociação era muito difícil, então a coisa havia mesmo esfriado, mas agora essa reviravolta, tudo certo e falta a assinatura. Até porque o Vitor Pereira está livre no mercado, né? Não tem a história da multa rescisória, né? Que acabou melando a história com o Luiz Castro. Então o Vitor Pereira está livre no mercado, é só fechar com o Corinthians, não tem esse empecilho extra financeiro. É um técnico de 53 anos e o seu último clube foi o Fenerbahçe, lá da Turquia, bicampeão português pelo Porto, campeão grego lá com o Olympiacos, tem título na China. Vamos colocar então números interessantes da carreira desse técnico português, que ao todo, como treinador, já comandou 444 jogos, com 253 vitórias, 103 empates, 88 derrotas, um belíssimo aproveitamento, 65% de aproveitamento e ao todo 8 títulos conquistados até aqui. Eu acho que agora vai, viu, Michele? Eu também acho que agora vai e vai bem, porque um técnico vencedor. Vemos aí pelos números que é um técnico vencedor e hoje no dia 2, ele tem 4, é um bom sinal isso. Olha, Michele, é o seguinte, na minha opinião, vamos primeiro analisar o Vitor, né? O Vitor Pereira. Qual será o esquema tático, né? Ele gosta de jogar ofensivamente. Exatamente. Eu tive que é o que o Corinthians estava buscando. Eu tive pesquisando, até falei para o Celso, ele tem 3 esquemas que ele gosta de jogar. Um é o 3-4-3, o outro é o 4-3-3
e o outro é o 3-5-2. Todos eles de forma ofensiva. Quer dizer, isso já é boa coisa? É, porque o time do Corinthians é um time com características ofensivas e é um time técnico. De posse de bola. É, de posse de bola. Então, para você jogar desse jeito, 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, você tem que ter a posse de bola. Você tem que brigar pela bola. Aquilo que o mestre Alberto Helena Júnior fala e decanta, e ele está certíssimo. E ele tem esse esquema de jogo. Então, por aí, já é um bom sinal. Né? Já é um bom sinal. Eu também estive pesquisando que a média salarial dele, nos clubes que ele passou, ele dirigia time até na Alemanha, é mais ou menos 2.200.000 reais. Por mês? Por mês. Então, quer dizer, se isso acontecer, hoje... Mas deve ser dele e da equipe toda. Ele e a equipe. Mas se se for isso, ele vai ser o técnico mais caro do Brasil na atualidade. Nossa, gente. Então, eu acho que é um investimento alto. O cara é bom? Aparentemente Parece sim. que é. É jovem. Ele tem mais credenciais que o Abel quando chegou aqui no Palmeiras? Tem. Muito mais. Português? É português. Põe o Abel no chinelo? Põe. Põe o Abel no chinelo. Não sei se põe. Agora eu não sei se põe. Tem o lado de pagar o João Vitor. Pelo que também... João Vitor? Vitor Pereira. O João Vitor, Já botou o Vitor Pereira. O Vitor Pereira parece que a Taunza concordou em pagar uma parte, né? Até porque a ideia é do Kia e o Kia está por trás da Taunza, todo mundo sabe, né? Kia! Então, parece que concordou em pagar uma parte. Então, não esquece o ele Corinthians. deve vir. O Neto, hoje, no programa dele e nas redes sociais, deu o nome do Vitor Pereira. Deu. Depois, mais tarde, a diretoria do Corinthians disse, acreditem no craque, né? Que é o craque Neto, grande, estupendo e magnífico Neto. E parece, o Neto está super entusiasmado. O filme que ele pôs nas redes sociais é ele falando com a Taça Libertadores atrás. É né? isso aí. Então, quer dizer, é um negócio assim super legal. O Neto está super animado. O Neto entende de futebol muito mais que eu, que o Celso, que você, qualquer um de nós. Ele foi jogador, ele foi atleta. certeza. Agora, eu não sei se o Corinthians vai ter grana e bala para segurar esse Mas o cara. cara também não vai vir. Eu não sei. Eu não sei se vai acontecer isso. Tem E essa- depois, Cardoso, com todas as credenciais, não sei se ele vai encaixar. Tem essa Futebol história. é essencialmente prático. Tem essa história de ter enxugado a folha, de ter liberado alguns jogadores, de ter baixado o valor da folha. Não, do Willian fez tudo Outra isso. coisa, se o Corinthians estava predisposto a pagar, pelo que a gente tinha de informação do Luiz Castro, 1.700.000, mas também parcelar a multa em 12 que é 2 vezes, milhões que era agora? 7 milhões você divide aí em 10, Meu Deus do dá 700.000 por mês, ou 500.000 num ano. Se você pegar 500.000 com 1.700.000, dá 2.200, dá mais ou menos isso que vai pagar para o... Não existe almoço de graça. E eu preocupada com o sacolão. Que Se eu você preciso quer pagar. trazer... Eu falei isso aqui ontem, foi ontem quando a gente estava comentando sobre o chapéu que o Corinthians tomou do Botafogo. Se você quer um profissional desse Então nível... esse é o plano B? Não, esse era o O plano B. esse era o B, plano porque o A era o o Jesus, o o B... Jesus. Esse é o C. Não, esse é o B. O C era o Luiz Castro. Que Mas acabou- ué, não tomou o chapéu do Luiz Castro e foi atrás do Vitor Tomou o Pereira? chapéu. Mas só do que Luiz ele já havia negociado com o Vitor Pereira antes. Lá na época do Renato Gaúcho. Não, nesse ano mesmo. O Corinthians tentou Jorge Jesus, não deu certo. Pô, mas agora. Aí foi Já atrás vi do Vitor agora e Pereira. depois veio. Veio deu porque certo. igual o Jonas estava falando, ele estava com problema com a sogra. Ué, mas o problema com a sogra resolveu em uma semana? Resolveu, e ele decidiu vir. Morreu a sogra. Aí o, Não, ele matou Deus. ela. Aí Bom, o Corinthians qual será o problema? voltou a carga. O fato, O que aconteceu com a o sogra fato de você ter o Ninguém Kia, falou. o fato de você ter o Kia como representante, que é muito ligado ao Corinthians, isso Kia, também grande ajuda. Kia. Isso também ajuda. Mas é essa a história. Se o Corinthians quer um nome top, tem que pagar por Essa isso. história da sogra tá muito mal contada. Eu quero entender direito por que Então, em uma assim, semana ele não podia Você vir pode por causa da especular sogra. em coisas. O Vitor Pereira, ele é um cara que Ele ele, é casado, tem... então. Que ele Casado. tem, é um cara que ele tem mercado na Europa. Vai vir com a família toda pra cá, Não será? sei. Só sei que ele tem mercado na Europa. Então, de repente, você recebe uma proposta do Brasil, sente que você tem mercado na Europa, está adaptado e tudo mais, talvez não tenha chegado nenhuma proposta lá e Agora, ele decidiu arriscar no posso falar uma Corinthians. coisinha? Fala. O nosso Thiago Salazar colocou uma manchete assim Qual é? no site Gazeta Esportiva. Chapéu, interrogação. Corinthians
Corintianos comemoram o acerto de Vitor Pereira e agradecem, entre aspas, o Botafogo. Também acho. Os caras querem mudar a história, né? Porque levaram um pé na bunda do Luiz Castro. Essa é a grande verdade. Mas acabaram contratando alguém melhor. Aí, por sorte, esse tal de Vitor Pereira topou vir. Kia Jurabichian. Kia Jurabichian. Santo Kia. Agora, então, já estão querendo inverter a coisa. Não, nós fizemos uma jogada, a gente não queria. Despistou. Fulano, tenha santa paciência. Que levaram o chapéu mesmo, admite. Seguinte, Jonas, é o seguinte, eu queria entender o seguinte, então quer dizer, ele negociou agora, então o Vitor Pereira é o plano B do Corinthians, que veio porque o Luiz Castro, o Vitor Pereira é o plano B, o Luiz Castro era o plano C, mas aí o plano B deu certo, porque o que aconteceu com a sogra desse homem? A sogra veio para o Brasil também, Jonas Campos? A mãe, o pai, o que é isso, essa história toda? Porque às vezes o homem, vamos combinar, mal da sogra, o homem quer distância da sogra. Vai, Jonas, conta pra gente o resto aí. Pois é, Michele, foi uma reviravolta danada, né? Na primeira recuada do Vitor Pereira, no contato inicial do Corinthians, o Kia Jurabichian, que é empresário do treinador, disse que a negociação era muito difícil. Essa foi a informação e aí, naturalmente, a coisa esfriou. Agora ficou esclarecido que o Vitor Pereira estava enfrentando problemas pessoais, que a sogra tinha problemas de saúde, mas parece que está tudo resolvido, tudo mais calmo, e ele está livre agora para sair de Portugal, já com esses problemas familiares resolvidos. Tá? Então a expectativa agora é do acerto oficial, né, do anúncio oficial do Vitor Pereira como técnico do Corinthians, eu repito, com contrato até o fim de 2023 e de quando ele chega, quando ele pode estrear. Até porque, gente, isso é um fato curioso. Olha só a sequência de jogos do Corinthians agora, as 4 próximas partidas do Campeonato Paulista. Estamos falando aí de jogos grandes, né? Domingo agora, o RB Bragantino em Itaquera. Dia 5 de março, clássico contra o São Paulo no Morumbi. 12 de março, Corinthians e Ponte Preta. E 17 de março, Palmeiras e Corinthians. Dependendo da hora que o homem chegar, ele já pode encarar um clássico logo de cara, né? Nessa chegada ao Corinthians. A gente, claro, passo a passo, espera primeiramente o desfecho, o anúncio oficial do Vitor Pereira como técnico do Corinthians. Ele que deve vir com mais 4 membros na comissão técnica, comissão essa que deve se unir à comissão fixa do Corinthians, hoje liderada pelo interino Fernando Lázaro. Michele. Beleza, Jonas Campos. Então, só esclarecendo, Chico Lang, o Thiago Salazar pede para te informar que quem está comemorando o tal chapéu é o torcedor corintiano. Claro. Eu estou comemorando também, porque olha só, entre o cantor e o Vitor Pereira, fico 1000 vezes com o Vitor Pereira do que o Luiz Mas Castro. a questão é o seguinte, a gente não conhecia nenhum desses caras. Eu não conhecia mesmo. Esses caras acabaram Está olhando o currículo, né? Mas olhando ali o currículo do Vitor porque a gente acabou indo atrás, né, descobrindo quem são esses treinadores portugueses, né? Mas o treinador português já tem um lugar bem guardado na Europa. Porque os caras montaram uma academia, montaram uma academia. Sabe o que eu acho que você pode ficar feliz? O Kia, ele não dá ponto sem nó. Então, se ele é o empresário, alguma coisa do Vitor Pereira, deve ser bom. Porque o Kia, ele é muito esperto. Eu adoro. Gente, é só você olhar o currículo do cara. Você tem aí 8 títulos. E ele é jovem, o outro era mais velho. Olha, o Jorge Jesus, quando chegou ao Flamengo, também não tinha, esses treinadores... Qual era o currículo dele? O que ele tinha? Tinha títulos com o Benfica e com o Sporting. Sporting de Portugal, só? Sim, mas... Você vê? Mas era um treinador experiente, né? Com mais de 60 anos. Mas é um treinador, por exemplo, que não figura entre os melhores top da Europa. Do planeta, então, né? Tem 2 títulos. São treinadores portugueses bons, mas que têm um mercado na Europa um pouco mais limitado. Né? Pelo que me consta, o Fini me corrige se eu estiver errado, porque você vê tantas informações. Vai sobrar para você. O Vitor Pereira, acho que ele estava negociando, inclusive, com o Everton, da Inglaterra. E a coisa acabou não evoluindo, ia trabalhar. Mas não é qualquer treinador português, por exemplo, você vê trabalhando na Premier League, por exemplo. Não são muitos, são poucos. Tá vindo tudo para cá. Bom, gente, é o seguinte... Só para completar. No pique. No pique, é um treinador
a nível deste elenco que o Corinthians tem. É isso aí. Isso é verdade. Eu não vou brigar com o fato. Se for ele, ótimo. Porque ele deve se entender com esses 5. Você queria título, não queria? Você queria um cara com mágico, título, com né? experiência. Ele não ficava chamando o Silvinho de estagiário? Esse cara não é estagiário, certo, Chico? Agora, que a diretoria do Corinthians mirou na cabeça, acertou no pé, ou mirou no pé, acertou na cabeça, isso é verdade. Tá? Gente, lembrem-se que daqui a pouco tem entrevista exclusiva com o Hendrick, mas o Palmeiras começa a decidir amanhã o título da Recopa Sul-Americana e vai ter problemas na escalação. Ei, Silvestre, que problema é esse? Conta pra nós. São alguns problemas, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Em primeiro lugar, a boa notícia. O Zé Rafael, aparentemente recuperado de problema muscular, treinou hoje pela manhã na academia, participou da atividade completinha, pode pintar como novidade no time do Abel amanhã contra o Furacão na Arena da Baixada. Quem estava fora, continua fora. Casos do Gustavo Scarpa, estiramento no joelho, segue o tratamento. Luan, lesão muscular, segue vetado pelo departamento médico. E de ontem para hoje, a baixa de última hora, o zagueirão xerife do time, Gustavo Gomes, pegou Covid, Michele. Pegou Covid, vai ficar em isolamento por 10 dias, de acordo com o regulamento da Conmebol. Pode inclusive desfalcar o Palmeiras no jogo da volta do dia 2 de março contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Portanto, dupla de zaga provável para começar o jogo amanhã, com Kusevich, é uma dupla reserva, Kusevich e o Murilo, que tem inclusive feito gols e está querendo mostrar serviço para o Abel Ferreira. Fala, Murilão! É um campeonato muito importante para a gente, onde eu vou dar vida, eu quero ser muito campeão aqui no Palmeiras, pegar meu primeiro título aqui, fazer história no clube. E eu estou muito confiante, preparado para sair uma boa partida lá e com fé em Deus fazer um bom resultado. Então acho que meu papel fundamental ali é defender, não deixar tomar gol, mas claro, toda a equipe ali ajudando. E quanto ao gol, eu procuro sempre fazer gols ali, eu acho que é fundamental para quando a gente está subindo ali, a gente poder fazer um gol é muito importante para a confiança, para o time também, para ajudar. Celso. Não é a função dele, mas marcar é sempre bom, traz confiança e chegou bem também, sentiu a vontade do Palmeiras. Ele. Eu tô curioso para ver como vai ser esse Palmeiras e Corinthians pro dia 12 de março, né? 12 de março. 12 de março, com 2 portugueses à frente dos rivais. Vai ser a primeira vez na história que isso acontece. Então, com toda a rivalidade já envolve, 2 treinadores portugueses também. Vai ser, olha, tudo isso, o Corinthians está gastando, mas só promove o futebol. Só promove o futebol. A gente está falando de qualidade. Você tem um Palmeiras forte, sabe? Você vai ter um Corinthians que já é forte em termos de jogadores, agora com um treinador também de ponta. Vai ser muito legal. O Palmeiras, a diferença é que o Palmeiras está arrumadinho. Né? O Abel já tem 2 anos de trabalho praticamente, o time já sabe o que tem que fazer, tem a disciplina tática que se espera, fruto do tempo. Isso mostra que quando você dá tempo ao treinador, por mais questionável que ele seja, ele consegue um time competitivo. E o Abel tem nas mãos um time competitivo. Palmeiras, dos times de São Paulo, apesar de você apostar no Corinthians, campeão da Libertadores e tudo mais. Ou é o Palmeiras ou é o Corinthians. Palmeiras, para mim, é o maior favorito de tudo que o Corinthians. É fácil, né? Apostar no Palmeiras, Celso Cardoso. É muito fácil. É muito fácil falar isso. Você fez a opção pelo Corinthians, eu fiz pelo Palmeiras. Eu continuo fazendo a opção pelo Corinthians, mas eu acho que o Palmeiras também é forte concorrente. Fala, Chico. Mas hoje, nesse clássico aí, Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras entra como favorito, né? Entra como favorito, lógico, porque vou repetir o que o Flávio Prado fala. O Flávio Prado tem os ditados que são muito positivos. Um deles é o seguinte: técnico novo é começo de trabalho do zero. Tudo zero. Não tem jeito. Ele já vai ter chegado? Ele pode ser filho de Jesus Cristo, encarnado, o verbo encarnado na carne. Não tem jeito. Ele vai começar do zero, milagre ele não vai fazer. Mas o Jorge Jesus pegou o trabalho do Flamengo no meio do caminho e ganhou tudo. Sim, mas hoje você vai comparar o elenco que o Flamengo tinha com o elenco que o Flamengo que o Corinthians tem. Tá certo que o quinteto fantástico é fantástico, mas é só isso também que o Corinthians tem. O resto do Corinthians não tem nada. Não, tem o goleiro fantástico. Tem um goleiro que tá em decadência, tem um bom lateral direito, tem um zagueiro central, o quarto zagueiro, o Gil joga nas duas, que é bom.
Um lateral esquerdo de fim de carreira, que é o Fábio Santos. Então vamos pro Palmeiras, falar de um jogador que acumula jogos decisivos pelo Verdão. Quem é o atleta que está em alta, Silver? É uma espécie de patinho feio, Michele. É o Marcos Rocha, lateral direito, que já foi muito criticado, né? Pode não ser um grande craque, mas tem lá o valor dele, não está no Palmeiras de graça. Conquistou Libertadores da América pelo Atlético Mineiro, 2 pelo Palmeiras. É um jogador importante. Num time de futebol, muitas vezes não é a estrela que brilha. Você precisa ter o alicerce, o suporte, a experiência, o cara da confiança do treinador. E o Marcos Rocha pode não ser nenhum super craque, mas ele tem várias competências, várias características importantes para fazer parte do elenco e do time principal de uma equipe que briga por títulos. E nas últimas horas, o Marcos Rocha deu a seguinte declaração. Vou deixar vocês com o lateral direito do Palmeiras e já fico por aqui. Fala, Marcos Rocha. Nem tudo é o que falam, né? Às vezes eu não apareço para a mídia, não apareço para a torcida, mas faço o meu trabalho, que é importante para o clube, para o time naquele momento. Sempre procuro fazer o que o nosso treinador nos pede. Então fico muito feliz em poder estar fazendo a 10ª Libertadores consecutiva. A gente olha para trás, né, de tudo, desde 2013 a gente vem trabalhando dentro da Libertadores. Então adquiri bastante experiência, bastante respeito. Eu vou jogar fora, assim, os árbitros já me chamam pelo nome, os jogadores já reconhecem, né? Então acho que, para mim, assim, que sou um cara mais tímido, mais tranquilo, é uma felicidade muito grande. O Marcos Rocha, eu acho que ele evoluiu muito com o Abel Ferreira. Ele sempre foi criticado por deficiências na marcação, ele tinha um apoio bom. E hoje, muitas vezes, no esquema do Abel, ele faz até um papel de zagueiro. Porque o Rony acaba fechando a linha de 5 ali e o Marcos Rocha jogando ao lado dos zagueiros. Então ele evoluiu muito, cresceu, especialmente com o Abel. Eu diria que o Marcos Rocha, apesar de ser veterano, ele meio que deu uma volta por cima e calou os críticos, justamente aprimorando aquilo que ele tinha como deficiência, que era a marcação. Ele tem 3 títulos de Libertadores da América, né? Sim. 1 pelo Atlético Mineiro e 2 pelo Palmeiras. Quer dizer, não é um cara de você pegar e falar assim, é um lateral qualquer. Não é assim. Não. O cara tem 3 títulos de Libertadores na carreira. Então, eu acho que o Danilo, pelo São Paulo e pelo Corinthians, ele também tem 3 títulos. Tinha, né, o Danilo, que hoje é técnico do Sub-20 do Corinthians. Então, quer dizer que são raros jogadores que têm 3 títulos de Libertadores. Ele tem. Então, quer dizer que ele é um cara credenciado, sim. Um bom lateral direito. Boa. E a hora que eu prometi desde o comecinho do programa, entrevista exclusiva do Guilherme Camarda com a joia palmeirense Endrick. O garoto mostrou muita personalidade no papo que você assiste agora. Olha ele aí, o homem do momento. Maior promessa dos últimos anos no futebol brasileiro. Endrick participou de um evento onde ele bateu mais um recorde. O jogador de futebol mais jovem a ter um patrocínio. O atleta festejou o novo feito com a família, amigos e claro que a gente conseguiu trocar aquela ideia. Agora sim, eu tô com um homem aqui do meu lado. O cara tá ficando mais famoso que o Mickey, hein? E ó, Endrick, primeiro, obrigado por atender a gente. E a primeira pergunta é essa, e aí, foi pra Disney? Como é que foi a experiência? Realmente foi a realização de um sonho ou não? É um sonho de criança, né? Sou criança ainda, tenho 15 anos só. Mas como eu sempre falo, né? O importante é a minha família. Meu irmãozinho, que é pequeno, meu irmãozinho pequeno já foi pra Disney. Então é muito importante, né, pra minha família é muito feliz. Todo mundo quer saber isso, a torcida palmeirense principalmente, quando a gente vai conseguir ver você em campo, qual que é a sua expectativa? É lógico que é o Abel que vai escolher, isso é claro, mas qual que é a sua expectativa para esse ano? Cara, minha expectativa para esse ano é a base. Não penso no profissional agora, penso na base. Eu tenho 2 campeonatos agora para disputar, Copa do Brasil e Brasileiro, né? Se eu disputar, né, porque os treinadores têm que me chamarem. Se me chamar, eu vou jogar com o maior prazer. A maior coisa que eu quero fazer é jogar pelo Palmeiras. Tem algum jogador hoje na Europa, Brasil, que você olha e fala, pô, eu acho que ele joga parecido comigo. Tem algum deles, não? Cara, eu acho que eu pareço, né? Não o jogador parece comigo. Eu pareço, né?
um pouco assim com o Mbappé, que é um cara jovem, é um cara que corre bastante, um cara que tem ousadia e alegria, um cara que tem alegria nas pernas, né? Gosta de fazer gol. Eu creio que na Europa, né, é ele, um jogador que me inspira, né? Mas um jogador que me inspira mais que todos é o Cristiano, né? Por causa do trabalho dele, né? A força de vontade dele, a percepção dele, né? Como que você está vendo esse negócio de em julho você assinar o contrato? A torcida do Palmeiras pode confiar que o seu primeiro contrato vai ser assinado com o Palmeiras? Cara, eu tenho muita gratidão pelo Palmeiras, o que eu quero é ficar aqui, né? Claro que se acontecer, né, de eu ser vendido assim para a Europa, quando eu voltar, né, se eu puder voltar, né, se Deus quiser, eu vou voltar para o Palmeiras. É um time que eu tenho muita gratidão, um time que eu quero, né, dar graças à torcida, quero ganhar Libertadores, Mundial, quero ganhar tudo aqui. Lembrando que a TV Gazeta conseguiu um feito e tanto. Foi a primeira a mostrar o atacante para o mundo ainda no Sub-11. E uma matéria pra lá de emocionante. Meu pai não virou jogador de futebol, então eu quero transformar a vida dele para ser jogador. Eu lembro uma vez, eu estava sentado no sofá, e ele pediu, pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. Juntamos novamente pai e filho. Será que eles viram a reportagem? Rever essa matéria faz lembrar lá do passado, né? Os momentos difíceis que nós passamos, as dificuldades que nós passávamos. Então, ver lá atrás tudo aquilo que a gente passou e hoje o que a gente está passando, assim, como eu sempre falo, somente Deus vai explicar, né, tudo que vem acontecendo na vida do meu, principalmente na vida do meu filho e na nossa vida, né? É um momento, cara, gratificante e maravilhoso. Que lindo! E é muito importante o Endrick lembrar dessa origem e guardar isso na memória e se espelhar realmente no Mbappé, no Cristiano Ronaldo, para ter um futuro brilhante, né? Mas você sabe de uma coisa? Eu, na minha opinião, eu não vou comparar com um cara de fora, não. Embora ele se compare, né? Que é típico da juventude. Mas é da geração dele. É da geração dele. Mas ele lembra um pouco o Romário, né? Fisicamente, ele lembra o Romário. E essa colocação de área que ele tem também. O Romário em fim de carreira, porque o Romário em começo de carreira é uma explosão só, né? Arrancava do meio campo, driblando todo mundo e fazia o gol. Agora, ele lembra muito a colocação dele, tem uma boa colocação de área, fisicamente ele lembra o Romário. De qualquer maneira, é um nome. Pode escrever aí. A gente tem muitas vezes jogadores que surgem. Pode escrever, vai ser um dos maiores jogadores do mundo. Falo aí num prazo de até 5 anos. Boa, então sobe pro time principal, fica com o time principal já, né? Não pode perder tempo, não. Enquete, Vitor Pereira é o nome ideal para comandar o Corinthians? Sim! 59% dos votos. Muito bem, o pessoal não está muito confiante, não. Não. 59. Já acabou, gente. Não fiquem tristes. Amanhã estaremos de volta com muito mais. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite. Boas noites. noites. Até amanhã. Tchau.